Bom, Steve Jobs dispensa apresentações. É talvez um dos maiores gênios aí do século XX, junto com Elon Musk. Nesse episódio nós vamos fazer algo diferente. Eu vou ler para vocês, na verdade eu vou dividir em 3 partes, um discurso maravilhoso que ele fez em 2005 em Stanford, um discurso de formatura. E ele conta 3 histórias. Então nós vamos passar pelas 3 histórias, uma hoje, uma amanhã e uma depois. E vocês vão ver o tanto que isso está conectado com o estoicismo. Apesar de eu não saber exatamente se Steve Jobs era estoico ou não, até onde eu sei, ele era budista, apesar de que o estoicismo não é uma religião, é uma filosofia, mas a religião budista com a filosofia estoica tem muita coisa em comum, tem muito conceito em comum, muita coisa parecida, e também ambas têm em torno de 2.500 anos. Então vocês vão ver que fantástico que é essa relação que a gente vai ter com as coisas que o Sêneca dizia, que o Marcos Aurélio dizia, que Epiteto dizia. Então eu acho esse um dos cursos mais bonitos que eu já escutei. E vocês vão ver também, eu vou deixar o link para vocês assistirem o original no YouTube. Vai estar o link aí na descrição dos episódios. Então espero que vocês gostem. Vamos lá. É preciso encontrar o que você ama. Estou honrado por estar aqui com vocês em sua formatura por uma das melhores universidades do mundo. Eu mesmo não concluí a faculdade. Para ser franco, jamais havia estado tão perto de uma formatura até hoje. Pretendo lhes contar 3 histórias sobre a minha vida. Só isso, nada demais, apenas 3 histórias. A primeira é sobre ligar os pontos. Por que eu desisti? Tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era jovem e não era casada. Estava fazendo doutorado e decidiu que me ofereceria para adoção. Ela estava determinada a encontrar pais adotivos que tivessem educação superior. E por isso, quando nasci, as coisas estavam armadas de forma que eu fosse adotado por um advogado e sua mulher. Mas eles terminaram por decidir que preferiam uma menina. Assim, meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam um telefonema em plena madrugada. Temos um menino inesperado aqui. Vocês o querem? Os 2 responderam, claro que sim. Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe adotiva não tinha diploma universitário e que meu pai nem mesmo tinha diploma de 2º grau. Por isso, se recusou a assinar os documentos finais da adoção durante alguns meses e só mudou de ideia quando eles prometeram que eu faria um curso superior. Assim, 17 anos mais tarde, foi o que fiz. Mas, ingenuamente, escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford e por isso, todas as economias dos meus pais, que não eram ricos, foram gastas para pagar meus estudos. Passados 6 meses, eu não via valor em nada do que aprendia. Não sabia o que queria fazer da minha vida e não entendia como uma faculdade poderia me ajudar quanto a isto. E lá estava eu, gastando as economias de uma vida inteira. Por isso, decidi desistir, confiando que as coisas se ajeitariam. Admito que fiquei assustado, mas em retrospecto, foi uma das minhas melhores decisões. Bastou largar o curso para que eu parasse de assistir às aulas chatas e só assistisse as que me interessavam. Nem tudo era romântico. Eu não era aluno e, portanto, não tinha quarto. Dormia no chão do quarto de colegas, vendia garrafas vazias de refrigerante para conseguir dinheiro e caminhava 11 quilômetros a cada noite de domingo porque um templo de Hare Krishna oferecia uma refeição gratuita. Eu adorava a minha vida. E boa parte daquilo em que tropecei seguindo minha curiosidade e intuição se provou valioso mais tarde. Vou oferecer um exemplo. Na época, o Reed College talvez tivesse um dos melhores cursos de caligrafia do país. Todos os cartazes e etiquetas do campus eram escritos de letras belíssimas. Como não tinha que assistir às aulas normais, decidi aprender caligrafia. Aprendi sobre tipos com e sem serifa, sobre variações no espaço entre diferentes combinações de letras, sobre as características que definem a qualidade de uma tipografia. Era belo, histórico e sutilmente artístico, de uma maneira inacessível à ciência. Fiquei fascinado. Como o Windows simplesmente copiou o Mac, talvez nenhum computador viesse a tê-las sem aquele curso. É claro que conectar os pontos era impossível na minha era da faculdade, mas em retrospecto, 10 anos mais tarde, tudo ficava bem claro. Repito, os pontos só se conectam em retrospecto. Por isso, é preciso confiar que estarão conectados no futuro. É preciso confiar em algo, seu instinto, o destino, karma, não importa. Essa abordagem jamais me decepcionou
e mudou minha vida. Bom, nós lemos aqui agora a primeira história, né? Ele falou no início, Steve Jobs falou que ia contar 3 histórias. Então a gente leu a primeira apenas. Amanhã a gente lê a próxima e depois a outra. Mas nessa, o que a gente já percebe do estoicismo, né? A gente percebe a aplicação do amor fati, que é realmente você amar o destino, amar aquilo que te acontece. O amor fati é um dos 5 principais conceitos do estoicismo. E ele vai além da aceitação. Ele vai de você realmente abraçar o que acontece, tirar o melhor proveito, não importa o quão desafiador ou desafiador a situação seja. Marcos Aurelius, o imperador romano, disse em suas meditações: cada um de nós precisa do que a natureza nos dá, quando a natureza nos dá. E disse ainda: aceite as coisas que o destino lhe traz. Ame as pessoas que o destino te aproxima. Mas faça isso de todo o seu coração. Nada do que ocorre na hora certa para você chega muito cedo ou muito tarde. Tudo que as estações produzem, ó natureza, é fruto para mim. É de você que todas as coisas vêm e todas as coisas se movem em sua direção. Marcos Aurelius. Já Epiteto disse: a dor nem sempre é um mal, pois às vezes é um meio para se obter algo maior. Então a gente fica por aqui com essa lição, essa carta de um dos grandes gênios do século XX, do Steve Jobs, falando para os formandos em Stanford. E a gente perceber, né, que mesmo um gênio desse, um ícone, fundador da Apple, fez a empresa chegar a valer, hoje já está mais de 2 trilhões de dólares. A gente entender que ele também não sabia quando começou, onde iria chegar, como deveria fazer. E ele acreditou em algo maior, seja o seu instinto, destino, karma, como Marcos Aurelius chama a natureza,